Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, bora começar os relatos de hoje. E o primeiro... Cadê? O primeiro é este daqui, ó. Rosas vermelhas. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados. Ai, eu sempre quis dizer isso. Eu me chamo fulano, acho, né? Ou é fulana? Agora não sei, gente. Mas gostaria de ser chamada... É fulana. Mas gostaria de ser chamada pelo nome fictício de... Do nome fictício? Ah, tá bom, né? Gostaria de ser chamada pelo nome fictício de Amora. Sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Santa Catarina. Sou fã do canal desde 2017 e desde então meu sonho é ter um dos meus relatos contados por sua linda voz. Eu que agradeço. PS, desculpa os possíveis erros de português e pontuação, pois estou digitando pelo celular. Pode ler tranquila, caso houver nomes estarão trocados. Combinado. Agora, sim, segue o relato Rosas Vermelhas. Há alguns anos, eu tive um sonho que me marcou muito e foi no mínimo curioso. No sonho, tinha uma linda casa com um jardim enorme e eu estava parada nesse jardim e eu avistava ao longe um bebê que estava sentadinha, uma bebê, né, eu acho, que estava sentadinha numa cadeira e esse bebê era minha filha. E atrás dela eu via um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade. Ele era loiro e vestia roupas brancas. Eu, vendo ele atrás da minha filha, fiquei com medo, achando que ele poderia fazer algum mal a ela. Foi então que ele fez sinal com as mãos, me chamando. Daí, então, eu percebi que, na realidade, ele queria falar comigo. Então, fui até ele, que me pegou pela mão e foi me levando. Fui com ele em um lugar que parecia ser o céu. Daí ele me deixou lá, nesse lugar, e sumiu. E eu fiquei caminhando por ali, admirando o lugar, que apesar de parecer muito com uma cidade normal, com casas, árvores e lagos, era tudo muito lindo, sabe? Foi então que eu avistei uma casa de cor amarela. Ela era muito grande e bonita, parecia uma igreja. Ela tinha degraus na entrada e eu me sentei nesses degraus. Foi quando eu vi à minha esquerda um homem vindo em minha direção. Ele estava bem vestido, usava roupas pretas, estava de sobretudo e de coturno nos pés. Ele tinha os cabelos pelos ombros e se aproximou de mim, se agachando na minha frente. Era o homem mais lindo que eu já vi. Seus olhos eram cor de mel. Nós conversamos, mas eu não lembro do que falávamos. Foi quando eu percebi a presença de algumas crianças na calçada, brincando de pular corda. E então, saiu de dentro dessa casa, que eu estava sentada nos degraus, uma senhora que parecia com uma freira. Ela passou reto por mim e foi até as crianças. Ela levava nas mãos pratos de comida. Ela deu a comida para essas crianças e disse que já estava na hora do jantar. Disse para elas pararem de brincar. Ela falou com um jeito meio ríspido com as crianças, sabe? E depois essa senhora entrou novamente na casa e foi então que eu perguntei para o moço que eu estava conversando ali por que as crianças não entraram junto com a senhora nessa casa. E ele me respondeu que elas não tinham permissão para entrar. E ele disse que também não tinha permissão de estar conversando comigo, que teria que entrar logo na casa, caso contrário seria expulso. No lado dos degraus que eu estava, no lado dos degraus que eu estava, havia pequenos canteiros com rosas vermelhas. Guarde essa informação. E então o moço escolheu a rosa mais bonita, arrancou e me deu. Logo depois me deu um selinho na boca e só então perguntei o seu nome. E ele me disse, se levantou e entrou na casa. E eu saí caminhando e admirando o lugar. Foi quando o menino que havia me levado para lá apareceu novamente. E eu já fui perguntando para o menino quem era aquele moço.
E ele me respondeu que foi um erro, que aquele moço não poderia ter falado comigo, porque o moço era casado e tinha 7 filhos. Daí então eu acordei, mas ainda estava no sonho. Eu acordei, mas não acordei, entendeu? Acordei ainda no sonho. E aí eu estava numa cama dentro daquela casa bonita do início do relato. E eu fui novamente para o jardim e ficava chamando aquele menino, porque eu queria voltar para o céu. Mas o menino não apareceu mais. Então eu acordei agora de verdade, na vida real. E lembra, Ana, que no sonho o moço me disse o seu nome? Quando eu acordei, eu não conseguia lembrar de jeito nenhum o nome. Eu fiquei muito tempo pensando nesse sonho. Foi então que um dia eu fui para minha aula de teatro e minha diretora me convidou para darmos uma volta depois do ensaio. E assim fizemos. Foi quando contei para ela desse sonho. E nós nos sentamos em uma praça da cidade e, de repente, do nada, apareceu um senhor que nunca tínhamos visto antes, com um violão nas mãos, e perguntou para nós se podia cantar uma música de sua autoria para nós. E nós falamos que sim. Então ele cantou uma música que falava de anjos e rosas vermelhas. Eu me arrepiei na hora e pedi que ele escrevesse a letra para mim num papel. E ele escreveu, mas quando cheguei em casa para ler a letra da música, por mais bonita que fosse a letra do Senhor, eu não conseguia ler de jeito nenhum. Parecia que era, sei lá, em outro idioma. Mas não, era em português. Mas é como se eu simplesmente não conseguisse ler. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Sei que não foi muito assustador, mas espero que gostem. Desculpa o tamanho, eu sei que ficou longo, mas eu precisava contar os detalhes. Eu tenho outros relatos bem mais sobrenaturais que esse, pois eu sou sensitiva, e bem menores, eu prometo. Imagina, tá ótimo. Eu espero mandar em breve. Um beijo, querida Ana, para você, Mateus, filhos e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Que estranho, tipo, a letra dele era tão assim, ele falou que, ela falou, né, ele, apesar da letra bonita, né, ela não conseguia ler nada. Por mais bonita que fosse a letra do Senhor, eu não conseguia ler de jeito nenhum. Estranho, né? E quem será que era esse senhor? Será que ele não foi mais um enviado? Agora, por quê? Quem era esse homem? Que era casado e tinha 7 filhos. Será que ele era alguma coisa sua de outra vida? Que não era para ter te encontrado ali, mas encontrou? E essa criança, essa menina que lá em cima, ou sei lá onde, né? Era sua filha. E esse homem que tinha 7 filhos, será que era alguém do passado, assim, mas passado outra vida? Interessante, hein? E ele te deu a rosa vermelha e depois veio esse senhor do nada pedindo para cantar uma música que falava de anjos e rosas vermelhas, né? Legal, legal. Não acredito em coincidências. Mas vamos então para o próximo relato, que é este daqui. Relato sobre... na verdade, o título é Estive em Sete Além? Vamos ver. Sete Além, hein? Bom, tenho 16 anos e sempre acompanho histórias e relatos sobre Sete Além. E por saber muito sobre esse universo, nunca achei que teria alguma experiência relacionada a isso. Bom, não sei se fui para outra dimensão através da minha paralisia do sono ou o que aconteceu. Antes de ir dormir, eu fiquei lendo até pegar no sono, que foi mais ou menos 00:40 por aí. Acordei com o barulho da minha mãe chegando. Ela trabalha até tarde nos finais de semana. E por isso ela chegou, era umas 2:30 da manhã. Eu só a vi por alto assim, até começar a entrar em uma paralisia do sono. Peraí, eu não sei se é uma moça, acho que nos conta. Comecei a entrar numa paralisia do sono. Meu corpo queria meio que desligar. E eu comecei a ficar sufocada. E tentei chamar pela minha mãe, mas eu não conseguia formar as palavras. Eu só sei que eu apaguei. Acordei com vontade de ir ao banheiro. Então levantei e percebi que o meu quarto estava mais escuro que o normal. E a minha cama estava do lado contrário do quarto. Tudo nele geralmente fica do lado direito, só que estava tudo do lado esquerdo. Espelhado.
Levantei e fui em direção ao banheiro. E a casa estava super escura, o que não é de costume, devido às janelas que refletem a luz dos postes do meu condomínio. Ao entrar no banheiro, eu vi vários entulhos e caixas, como se aquela casa estivesse abandonada. Tentei acender as luzes, mas elas não acendiam comigo. Tentei acender outros cômodos da casa, mas a luz piscava de uma maneira estranha e apagava de novo. Com medo, então, voltei para o quarto, peguei meu celular para usar a lanterna dele e usei o banheiro rapidinho porque eu estava com uma sensação estranha no peito. Ao olhar para o box de vidro que fica do lado do vaso, eu vi que alguma coisa ondulava nele, como se fossem fumaças com olhos estranhos. Pareciam almas. Eu não sei dizer. Saí correndo do banheiro e fui em direção à varanda. Quando cheguei lá, a minha varanda dava para uma floresta e do lado de fora tinha uma piscina, uma ducha e uma churrasqueira. Parecia um sítio, sabe? Caminhei em direção a algumas pessoas que estavam ali perto da churrasqueira e avistei a minha tia. Perguntei onde ela estava indo e ela falou que estava indo buscar a minha avó, que também trabalha até tarde nos finais de semana. Ela falava com um sorriso macabro no rosto que nunca se apagava. E a sua voz era mais fina do que de costume. Eu não prestei atenção nos olhos dela porque estava com muito sono, mas lembro que não tinha nada de errado com os olhos, só sei que passava uma certa estranheza. Ela falou que só iria buscar a minha avó se eu fosse com ela. E nessa hora ela me olhou no fundo dos olhos, com aquele sorriso estranho. Mas eu disse que eu estava com muito sono, que eu ia voltar a dormir. Entrei novamente em casa e vi que tinha algumas velas que iluminavam a sala. E pude ver que minha casa era diferente da minha própria casa. Ela tinha papéis de parede antigos, piso de madeira e objetos com aparência velha, quadros de pessoas e um sofá surrado. Passei pelo corredor em direção ao meu quarto quando me deparei com uma mulher que vestia uma camisola branca. Tinha o cabelo loiro, enorme, todo desbotado e um rosto com aparência doentia. Ela segurava um livro que parecia ser feito de pele, com cicatrizes vermelhas. Dentro dele tinha palavras escritas em um idioma estranho que parecia ser escrito com tinteiro. Algumas palavras escritas em preto e outras em vermelho. A mulher abriu esse livro e começou a gritar em agonia e a chorar muito até desaparecer. Peguei o livro e senti uma coisa muito pesada, como se algo me puxasse para dentro dele. Foi aí que algo no meu inconsciente me disse que esse livro levava as pessoas para o inferno. Joguei ele no chão na mesma hora e comecei a correr, e algo me puxava e me segurava ali. Os cômodos mal iluminados não ajudavam e era difícil enxergar com o corredor escuro. Correndo, então, entrei no meu quarto e fechei a porta, deitei na cama, que é uma beliche. Eu tentava pegar no sono, mas tinha paralisia e aí acordava ali de novo. Eu fiquei um tempo tentando pegar no sono, deitada naquela cama, até conseguir acordar no meu quarto. Quando acordei, senti um arrepio enorme percorrer todo o meu corpo e eu não conseguia sair da minha cama. Eu me sentia pesada. Lutei contra a vontade do meu corpo e levantei. Fui ao banheiro e quando voltei, olhei que horas eram e era 3h34 da madrugada. Deitei na minha cama, mas não conseguia dormir, porque ficava com medo de voltar para aquele lugar. Deu umas 4 e pouquinho da manhã, aí eu voltei a dormir, mas tive pesadelos durante a noite inteira. Então, parece aquelas saídas do corpo e andadas no astral. Na verdade, não sei se seria outra dimensão, talvez também, né? Mas no momento durante o sono, é o que parece. Esse sentimento de sono muito forte, eu já tive também, de sonhar que você tá andando pelas ruas ou até num barzinho, alguma coisa, só que o sono é tanto, você mal consegue deixar o olho aberto. É essa sensação dentro do sonho mesmo, você tá andando nos lugares, mas você mal consegue, você meio que arrasta o corpo
e o olho quer fechar e você insiste em andar ali, uma coisa assim. Esse negócio do livro, essa mulher, você vê a sua tia que fala, né, com a sua avó, o lugar que parece, mas não parece. Então, me parece uma mistura de um pesadelo com uma viagem astral, né, num astral assim, e talvez até uma dimensão paralela, porque você estava no mesmo lugar, mas não era o mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo, você tentando acender a luz e não acendia, né? Parece que você foi ali no astral, corpo astral, nesse local, né? Ou ali mesmo, mas que parecia outro, ali, não ali, né? Ai, daqui a pouco eu vou espirrar. Próximo relato. Fui recompensada por fazer o bem? Vamos ver. Oi, Ana, eu sou a fulanita. Não tem nomes no relato. Eu assisto o canal desde 2015, quando eu tinha 10 anos, e sempre quis te enviar algum relato, mas nunca aconteceu algo muito sobrenatural comigo. Ou talvez sim, mas acaba passando despercebido por mim. Porém, lembrei de algo que aconteceu há mais ou menos um mês atrás e que me deixou pensativa. E eu vou espirrar. Sim! Falei? Bom, continua. Em vez de deixar mudo. Ah, não, espirra aqui mesmo. Ai. Vamos lá. Eu havia saído do trabalho e eu arrumando o piercing e... Oh, meu Deus do céu. Com vontade de espirrar. Parece que tem um pelo que fica coçando o nariz e o olho. Pronto. Vou espirrar de novo. Acho que agora não. Vamos lá, continuando. Eu havia saído do trabalho e quando eu estava no ponto esperando o bendito do ônibus vir para eu ir embora, que ele demora demais, um homem, todo sujo, com o chinelo rasgado, as roupas sujas e furadas, parou no ponto de ônibus e pediu para as pessoas que estavam ali para ajudá-lo a comprar uma passagem de ônibus. Eu fiquei com dó, Ana, pois ele pediu para todos e ninguém ajudou. E quando ele foi pedir para mim, apesar de ficar meio desconfiada, né, eu dei 2 moedas de R$1 para ele. Ele agradeceu e foi embora. O ônibus chegou e fiquei pensando o caminho todo. Fiquei pensando em questões como: Deus, será que fiz o certo dando dinheiro para aquele homem? Será que ele vai mesmo comprar uma passagem? Ou será que ele vai utilizar para outros fins? Enfim, sabe? Fiquei pensando perguntas desse tipo. Mas cheguei à conclusão que a intenção equivale, né? E a minha intenção naquele momento era ajudá-lo. Vai da consciência dele usar o dinheiro para realmente, sei lá, comprar passagem ou não. Mas os assombrados devem estar pensando: tá, e o sobrenatural, fulanita? Pois é agora. À noite eu faço um curso técnico e fui para o meu curso como de costume. Estava cedo, não havia chegado, não tinha muita gente ainda, não tinha chegado muita gente. E a sala que acontece as aulas estava trancada, pois ainda não tinha dado o horário. Então eu fiquei naquelas mesas do refeitório, sentei em uma mesa que só tinha eu e decidi colocar a minha bolsa no chão. E quando coloquei a bolsa no chão, lá estava R$50. Eu olhei ao redor para ver se tinha caído de alguém, se alguém estava desesperado ali procurando, porque eu ia devolver, é claro. Mas não havia muita gente ali no refeitório. Não havia ninguém ali por perto da mesa que eu estava. Então, eu peguei a nota para mim. Eu havia esquecido do acontecido mais cedo, mas quando lembrei, algo me disse que foi por eu ter ajudado aquele homem. Eu não sei. O que vocês acham, assombrados? Coincidência ou não? Um beijo, Ana, para você e sua família. Te acho muito linda e adoro os relatos. Até mais. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, como eu sempre digo, não acredito em coincidências. Mas talvez um sinalzinho mesmo de que quando a gente dá de coração, a gente recebe em dobro. Nesse caso, foi mais do que o dobro. É muito interessante ver essas sincronicidades, né, do dia a dia. Se a gente parar para prestar atenção, as coisas não são por acaso. Eu acredito, né?
Tem uns relatos aqui também falando de achar dinheiro assim no chão, de que as pessoas estavam precisando em algum momento, muito assim, sabe? Que fosse... era um relato ela precisava pagar a marmita, só que ela já estava devendo uma quantia e ela precisava pegar outra e não ia poder pegar outra sem pagar a anterior, uma coisa assim. E ela precisava tipo de R$16, ela não tinha nada naquele momento, tava zerada. E ela, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou pagar a comida agora e tal? E aí, eu não sei se foi esse relato, sei que ela achou um estojo. Não sei se eu tô confundindo os relatos, mas algo assim, ela achou um estojo no chão, na rua. E no que abriu o estojo, tinha R$16. Era um valor quebrado assim mesmo, e tinha exatamente o valor que ela precisava, sabe? E ninguém por perto, nada. Muito legal. Muito interessante isso. Mas vamos lá para o próximo relato, que é objetos que somem e reaparecem. Eu tenho quase certeza que já aconteceu com você que está assistindo aí. Às vezes você não prestou muita atenção, não deu muita bola, mas olha lá. Oi, Ana, Matheus, assombradinhos, bichinhos e toda a turma assombrada. O meu nome é Fulano, mas sei que você vai me chamar de Fulano. Bem, Ana, seu canal faz parte da minha vida. Se não me engano, eu assisto desde 2017. Amo demais. Você alegra a vida de muita gente. Fico muito feliz em saber. Um obrigado sincero. Eu e meu irmão te ouvimos praticamente o tempo todo. Então, um beijo pra você e pro seu irmão. Irmão, né? Eu e minha irmão ou minha irmã. Agora, não sei, gente, se é minha irmã ou se é meu irmão. Tá aqui, minha irmão. Tá parecendo o Vitório falando. O Vitório que fala assim, minha papai, meu mamãe, meu PP. É o contrário, o feminino e o masculino. Bom, esse relato está dividido em partes, mas ele não é longo não, tá? Em partes, mas só tem uma parte aqui. Talvez venha outras depois, mas vamos ver. Tem aqui, meias verdes. Ou ele foi, sei lá, foi dividido em outros, ele vai mandar outra parte. Não sei, vamos ver. Há alguns anos atrás, o clima estava bem frio. Eu estava usando minhas meias verdes e eu gostava muito de usá-las. Até que eu fiz algo que minha mãe não gosta. Eu acho que nenhuma mãe gosta. Eu deixei as meias em um local que não era adequado. Minha mãe, vendo onde tinha colocado as meias, ficou com raiva, né? Ficou possessa. Moleque do céu! Pensou em guardá-las ou escondê-las de mim. Porém, ela desistiu da ideia e resolveu deixar onde estava. Quando comecei a sentir frio, fui lá buscar minhas meias e não encontrei. Então fui perguntar para quem? Para a mãe, né? Claro, mãe. Porém, ela disse que estava onde eu havia colocado. Fomos os dois ver e as meias haviam sumido. Perguntei para todo mundo e minha mãe também não tinha ideia de onde havia ido, onde essas meias haviam ido parar, né? Ninguém sabia onde elas estavam e eu desisti de procurar. Semanas se passaram quando eu estava mexendo no celular e algo que eu não lembro bem puxou a minha atenção assim para cima do armário. Eu senti que eu deveria olhar para lá. Subi na cama e quando olhei em cima do armário, adivinha só? As meias estavam esticadas, como se tivessem sido colocadas com cuidado. Estavam cobertas de teia de aranha e eu tive um susto ainda. Corri para minha mãe, contei, nós ficamos assim estupefatos. Minha mãe ficou com medo e jogou as meias fora. E foi isso. Já sumiram e reapareceram muitas coisas aqui em casa. Desde colheres até cartões e fotos 3x4. Bom, Ana, espero que leia esse relato. Um grande beijo e mandarei mais relatos outro dia. Ok, um beijo para você, muito obrigada. Então, isso acontece muito com meia também. Sabe que esse não é o primeiro relato que eu lembro de meia sumirem e aparecer em cima do guarda-roupa? Eu não sei se é o caso que ele tá falando, se é esse armário aí, em cima do armário, se é o guarda-roupas. Mas eu lembro de um relato aqui de uma menina que também as meias sumiram. Não lembro se foi só um pé da meia ou foi o par, mas eu sei que
tempos depois também que ela foi mexer, pegar alguma coisa em cima do guarda-roupas, as meias estavam lá. E ela também explica que não tem explicação a meia ter ido parar lá. Também tava toda empoeirada, tudo em cima do guarda-roupas. É um lugar que eles gostam de devolver as coisas embaixo da cama, tá? Então, quando vocês perderam alguma coisa, de tempos em tempos, dá uma olhada embaixo da cama e em cima do guarda-roupa. Às vezes tá lá, né? Eu não sei se são as almas de Guiana, se é o povo de Sete Além, se são espíritos zombeteiros ou o quê? Povo de outra dimensão. Mas que acontece. Você tem alguma história parecida? Conta aqui pra gente. Porque eu já contei outros relatos aqui. Uma foi de uma camiseta, se não me engano, também, que sumiu. Aí ficou um tempo sumida, tipo, também sem explicação, não sabia como essa camiseta sumiu. E de repente ela apareceu dobrada, se não me engano, embaixo da cama. Aí também ficou tipo, como assim? E a mamadeira do Vitório também, eu lembro que sumiu. Ela ficou dias, eu acho, que desaparecida. E de repente olhei e tava embaixo do berço. Mas eu já tinha olhado em vários lugares, inclusive ali, né? Porque a gente começa a ver, será que não caiu no chão e rolou pra debaixo da cama? A gente olha, mas não tava, mas de repente tava. E nem precisei abaixar tanto, eu tava sentada assim no quarto, olhei assim embaixo do berço, só fiz isso e tava lá, empoeirada também. Vai saber, né? O que acontece com essas coisas? Vou pra outra dimensão, depois volta... Alguém pega, depois devolve, querem tirar com a nossa cara só. Fala, lá, tonto, procurando. Não vai achar nunca. Depois eu devolvo, em cima do guarda-roupa. Embaixo da cama. Saci? Vai saber, gente. Mas o que acontece. Conta a sua história pra gente. Próximo relato. A aparição no meu quintal. Ai, credo. É noite, né? Então, boa noite, Ana. Meu nome é Fulano e tenho 48 anos e sou muito fã deste canal. Há mais ou menos 2 semanas aconteceu um fato no meu quintal. Para contextualizar um pouco melhor a história, me deixe descrever um pouco a entrada da minha casa. É uma casa de fundos, mas com entrada independente. Tem uma garagem na frente e um corredor estreito que vai para o quintal. Aí tem uma escada de 4 degraus e depois vem a minha casa. No quintal tem uma área de serviço onde é possível ver a casa e a escada de 4 degraus que desce para o corredor. Depois, a parede da casa da frente tampa a visão do corredor de quem está na área de serviço. Pois bem, há mais ou menos 2 semanas, por volta das 8 da noite, eu estava na área de serviço tirando a roupa da máquina de lavar para estender no varal. E aí, de repente, olhei para a parte do quintal que dá para o corredor e simplesmente tinha uma mulher olhando para mim. Ela estava com as 2 mãos fechadas sobre o peito, como se estivesse aflita com algo, assim. Mas seu olhar era de total indiferença, sabe? Aquele olhar que te olha e não mostra nenhum sentimento, apesar da posição das mãos. Com as 2 mãos fechadas sobre o peito. Ok. Ficamos, eu acho que uns 10 segundos olhando um pro outro ali. Eu não conseguia falar nada, eu só fiquei olhando para ela. Ela tinha pele branca, cabelos pretos e lisos, não muito compridos, usava uma saia preta até os pés, usava uma blusa clara, não dava para saber a cor da blusa exatamente por ser de noite, e usava também um chale por cima da blusa, aquele que parece ser feito de linha, todo vazado. Aí ela olhou para o corredor e calmamente começou a descer a escada. Eu não sei o porquê, mas eu não fiquei com medo. Eu chamei, moça, moça, e corri até o corredor, que lembre-se, eu não tinha visão do corredor de onde eu estava. Corri para o corredor e quando cheguei lá, não havia ninguém. O corredor é longo, nem se ela corresse, ela ia conseguir chegar ao portão sem que eu a visse. E o portão estava trancado. Nunca havia acontecido nada de sobrenatural na minha casa antes disso e nada aconteceu depois também.
Eu contei para minha esposa e ela ficou uns dias sem ir para o quintal à noite, com medo. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Um grande abraço a você, ao Matheus e às crianças. Um beijo para você, muito obrigada. O que será? Por que será que ela apareceu para você? Por que ela estava agoniada? Será que ela precisava de algum tipo de ajuda? Será que ela queria falar alguma coisa? Mas por que esse espírito aparece e não fala, gente? Não pode, não é permitido falar, mas é permitido aparecer. Você fala, meu Deus, eu fico confuso assim, meu querido espírito. Mas me avisa. E em vez de aparecer, escolhe falar, às vezes, né? Comunicar, assim, falar assim, oh, estou precisando de uma vela. Ou olha tal coisa ali. A gente tem que adivinhar ainda. Tem que contar com a intuição para saber o que aconteceu. Ou não, simplesmente falar, querido, não sei por que você apareceu, porque você tá aqui, eu sinto muito. Então, por via das dúvidas, o que a gente faz se o espírito apareceu? Às vezes não consegue falar, né? Eu não entendo dessas coisas, gente. Você que entende mais aí, explica pra gente. Mas se o espírito apareceu, se ele tava ali, se você viu, não foi por acaso, mesmo que você não sabe o que é, oferece uma oração a essa alma, em prol dessa alma, para que ela encontre descanso, encontre paz, encontre luz, siga o seu caminho. Isso nunca vai ser demais. Então, se a gente não sabe o que fazer, não sabe por que tá ali, o que é, então ofereça-lhe uma oração. Ok? E vamos para o próximo relato. Espírito sem cabeça na chácara de Mairiporã. Esse daqui já é um pouquinho mais assustador. Esse daqui você já falou, meu amigo do céu, podia plasmar a cabecinha junto, porque é assim, né? A gente fica um pouco de medo. Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, eu adoro o canal e acompanho há anos. Hoje escuto os relatos fazendo exercícios. Olha que beleza. Bom, aí vai o meu relato. Inclusive, eu tenho vários. Observação, não tem nomes, então pode ler sem se preocupar. Eu acho que é uma moça, né? Que nos conta. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe namorava um rapaz que também tinha uma filha. Era mais nova que eu. Ela tinha 5 anos. A família dele tinha um sítio em Mairiporã. Era enorme. Tinha galinheiro na parte de baixo do terreno, um campinho de futebol, uma piscina grande e uma torre do lado da parte de churrasco. Dava para subir nessa torre e ficar olhando todo lugar. Mas lá me dava tanto medo que eu nunca tive a ousadia de subir. Eu sempre ficava na parte de baixo com uma sensação que alguém lá em cima observava. Que estranho. Bom, nós tínhamos ido nesse sítio com a irmã e o cunhado do namorado da minha mãe. Peraí. Tínhamos ido nesse sítio com a irmã e o cunhado do namorado da minha mãe. Entendi. Lá morava um casal que era familiar, que eram os familiares deles. Chegamos na parte da noite, a menininha e eu, quando vimos a piscina, ficamos desesperadas para entrar nela, né? Coisa de criança, o povo é água, adora, né? Nos acomodamos, escolhemos os quartos, jantamos e nos preparamos para dormir. No outro dia, depois de tomar café da manhã, esperar um pouquinho, tem que tomar o café da manhã, esperar um pouquinho, aí deixaram a gente colocar os biquínis e então fomos correndo para se trocar. Todos estavam na parte de baixo da casa. Os quartos e uma cozinha extra ficavam na parte de cima. Nossas malas estavam de frente para a porta do corredor, então as duas tinham visão dele. É isso? Nossas malas estavam de frente para a porta do corredor. Então, as duas tinham visão dele, do corredor. Quando estávamos pegando os biquínis, vimos um espírito passando lentamente pelo corredor. Era um vestido branco que ia até o chão. Porém, esta pessoa ou este vestido não tinha cabeça, Ana. Andava tão lento que até hoje eu sinto, eu tenho aquela sensação de medo que eu tive aquele dia. Nós duas começamos a gritar e chorar muito no canto do quarto. O cunhado veio correndo ver a gente e contamos o que aconteceu. E por incrível que pareça, ele acreditou, porque normalmente os adultos não costumam acreditar, né? E ele começou a orar. Pegamos os nossos biquínis e fomos nos trocar lá na parte de baixo da casa. Eu não lembro o que aconteceu depois, mas não fomos embora naquele dia.
Porém, essa experiência me marcou demais. Se eu fechar os olhos, eu lembro claramente da cena. E é isso, Ana. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Talvez esse espírito ainda seja muito mais antigo, né? Alguma coisa relacionada ao terreno até, talvez, as terras. Vai saber. Não tinha cabeça? Por que será? Hein? Nós vamos para o próximo relato. Imagina duas crianças vendo assim o negócio, só o vestido branco passando sem a cabeça. Gente do céu. Ai, ai, ai. Próximo e último relato de hoje é este. Santo Expedito deu uma lição no meu namorado. Olha, Santo Expedito. Vamos ver. Lascando lição nos outros. Vamos ver o que aconteceu. Olá, Ana, como vai? Eu vim aqui contar um pequeno relato do que me aconteceu esses dias. Para esclarecer algumas coisas, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não frequento nada relacionado, mas tenho minha fé particular. Acredito também que a fé só depende de quem a possui, para se manifestar. O relato não terá nomes, então beleza. Eu moro com meu namorado faz uns 2 anos. Ele é o amor da minha vida. Num dia desses, eu estava meio para baixo, sabe? Entediada, por motivos variados. Podia ser TPM, crise de idade, porque eu tenho 30 anos, efeito de medicamentos, enfim. Volta e meia eu me sinto assim, sabe? E o que mais me chateia é que eu não tenho amigos. Somos só eu e ele em casa. E não fizemos amizades nessa cidade que estamos morando agora. E nesse dia, como todo santo dia, desde que eu conheço, ele estava jogando o seu jogo online. Ele faz amizades virtuais e passa muito tempo no computador. Infelizmente, eu não gosto de jogos, senão eu poderia estar fazendo o mesmo. Enfim, eu tinha chegado do trabalho e fui direto para a cama. Ele ouviu que eu estava chegando, né? Ele me ouviu chegando, mas não saiu do computador. E eu fiquei lá na cama, deprê, por 1 hora. Aí eu fiquei mais chateada do que já estava. Eu nunca impliquei dele jogar, do tipo ameaçar terminar ou criar brigas por conta disso, mas sempre deixei claro que eu não gosto muito. E também entendo que ele tem amizades lá e que o jogo faz bem para ele, mas às vezes eu gostaria que ele pensasse em fazer outras coisas, sabe? Pensasse em algo diferente para fazermos juntos e não cairmos na rotina. Foi então que tudo isso começou tudo isso começou a futricar na minha cabeça. E então eu decidi apelar aos seres superiores. Primeiro, abri meu coração com Deus e disse como eu me sentia. Depois disso, fiz uma promessa para Santo Expedito, pedindo para que, de alguma forma, ele fizesse com que o meu namorado não conseguisse jogar por 1 ou 2 dias. Só para ele sair um pouquinho para a realidade, sabe? E refletir sobre o vício dele, porque era demais. 3 dias depois dessa promessa, o computador do meu namorado quebrou. E realmente ele ficou tão entediado quanto eu. Ele sabe o vício que tem. E nesse dia ele ficou conversando comigo. E nós refletimos o quanto somos hoje tão dependentes da tecnologia. Hoje em dia, se o seu celular quebra, você praticamente fica à mercê, sem poder trabalhar até às vezes, sem poder falar com as pessoas, sem poder se distrair e tal. Bom, eu prometi ao Santo Expedito que se isso acontecesse, eu ia mandar o meu relato para vocês. Então aqui estou eu, dando meu testemunho de que Santo Expedito me ouviu. Por fim, o computador dele foi para assistência e amanhã mesmo já está pronto para uso. Nada que não se dê um jeito, não é mesmo? Obrigada pelo espaço, Ana e família. Um beijo para você. Um beijo, muito obrigada. Ai. Então, tudo que é em excesso complica, não é? Entendo, é um hobby, às vezes até um trabalho, né? O jogar é algo que para cada um é uma coisa que faz bem. Para algumas pessoas, elas vão se dar melhor fazendo uma caminhada, né? Pegando ali
forte no exercício físico, para outras a espiritualidade, fazendo uma meditação, se conectando, para outras um jogo, né? Ainda mais eles estavam sozinhos, ele talvez tenha mais facilidade em fazer amizades online e tal, jogar. Mas quando isso se torna demais, e aí você acaba deixando de lado quem tá, né, do lado e tal, acaba perdendo esse equilíbrio, né? Aí começa a afetar outras coisas. Então é isso que ela tinha pedido. Olha só, pra você ver aí que santo pedido. Falou que até eu vou dar uma tiradinha dele uns 3 dias, ou mais, não sei quanto tempo ficou. Vou quebrar o computador dele. Vai falar que é coincidência? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo relato. Se forem comentar, que seja com respeito, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.